escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Um dia 29 de agosto de 2021. Estamos trabalhando online na revista Expressão, que tem como título Igreja Restauradora, a lição. E a revista Igreja Complicada, conhece alguma? Nós vamos ter como texto básico 2 Coríntios 2, de 5 a 11. Nesta epístola, Paulo fala para os cristãos que moravam na cidade grega de Corinto, mais ou menos no ano 55 depois de Cristo. Paulo já havia escrito a primeira carta aos Coríntios e agora ele retorna com a segunda carta e ele fala sobre a disciplina na igreja e a restauração das pessoas que precisarem ser disciplinadas por insistirem em andar fora do caminho do Senhor. Disciplina na igreja é um tema delicado. Nós não podemos ser omissos frente ao pecado que perturbar a comunidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Não podemos enterrar a cabeça na areia esperando que os problemas desapareçam, mas também não podemos castigar as pessoas bloqueando o caminho da restauração. Se nós fôssemos resumir a lição em uma frase, diríamos: igreja madura tanto disciplina quanto restaura o pecador. E o tema de hoje é a restauração do pecador. Os objetivos, então, do nosso estudo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 11, é compreender que a disciplina visa o bem da igreja e que a restauração das pessoas que erraram, mas se arrependeram, é um tema importantíssimo. É preciso tratar quem erra com cuidado pastoral, que a Bíblia nos ensina, estendendo-lhe a mão para auxiliar na restauração e exercer o amor por meio do perdão. Então, Paulo, em sua carta, enfatiza o perdão. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, é mencionado um caso onde havia necessidade de disciplina, havia alguém que morava com a esposa do próprio pai e a igreja de Corinto demorou para seguir a orientação de Paulo, a orientação de Deus. E ela teve má reputação, porque já Corinto era uma cidade devassa. Então a igreja ela tem que ser sal da terra, luz do mundo. E aí a igreja chegou ao ponto de que foi preciso expulsar esse pecador, esse imoral do meio dela. Agora, nessa carta, Paulo trata de que se um pecador está arrependido dos pecados, é preciso que a comunidade cristã o abrace e o restaure. Pode ser este o caso que Paulo se refere, ou pode ser até um outro caso. O importante é que ele vai ensinar a igreja a restauração daquele que, tendo saído do caminho e tendo sido disciplinado, se arrependeu. Vamos ler juntos, abram suas Bíblias, 2 Coríntios 2, os versículos de 5 a 11. Nós vamos fazer uma leitura direta e depois voltaremos aos versículos à medida que for necessário. Então, versículo 5 está assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós basta-lhe a poluição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo,
para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, porque ele quer sempre destruir, afastar. Então, é necessário ter cuidado pastoral com aquele que erra. Então, digno de nota nisso que nós estamos comentando é que nem o pecado da pessoa e nem o nome são mencionados. Isso preserva a pessoa de tristeza maior e demonstra cuidado fraterno. O objetivo da igreja não é recontar, é restaurar, é reintegrar. Muito importante o cuidado pastoral. A restauração é feita, como a disciplina é feita, para o bem do faltoso. Prestemos atenção novamente no versículo 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, o perdão é remédio para ajudar a curar corações partidos. A verdadeira disciplina é uma evidência de amor. Então, se a igreja disciplina, ela tem que restaurar para o bem desse faltoso, se ele está arrependido. Nós vamos estudar um pouco em Hebreus 12 sobre a disciplina. Pais que se recusam a disciplinar, argumentando, não, eu amo demais, eu não vou disciplinar o meu filho, não está seguindo a orientação do Senhor. Em Hebreus 12, de 5 a 7, depois no versículo 11, nós lemos o seguinte. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, tá? Em Hebreus 12. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Nós sabemos que estamos numa época onde não é respeitada a palavra de Deus acima das palavras dos homens em todos os lugares, como deveria ser. Nós temos pessoas que defendem não a palmada, não a disciplina. É evidente que não pode ser qualquer disciplina sem amor, com ira, numa desigualdade covarde, mas a disciplina com amor, para ensinar os trilhos, para mostrar para o filho qual é o espaço dentro do qual ele pode se movimentar livremente. Se a criança não tem disciplina, se ela não é orientada com o limite que Deus abençoa, ela nunca vai ser uma pessoa que obedece professores, autoridades, leis. Então, o versículo 11 de Hebreus, capítulo 12, diz assim: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Pensa um pouco. Se você diz assim para o seu filho: pare, não vá, não faça, e ele não aprendeu a te obedecer, está vindo um carro em alta velocidade e você grita, pare, e ele atravessa. O que vai acontecer? A disciplina, ela é instrução do Senhor. A criança tem que ter respeito aos pais, não pelos pais,
mas porque o Senhor assim orienta, para que ela também respeite, ame e valorize a lei do Senhor. Nossa experiência com os filhos, muitos pais poderiam compartilhar, mas depois de ser disciplinada, a criança deve ser abraçada, reexplicado tudo o que aconteceu e receber o carinho dos pais. Isso realmente quem faz ou quem fez sabe o quanto aproxima a criança dos pais, deixa a criança se sentindo em plena liberdade e é uma troca de amor maravilhosa. Às vezes, dentro da igreja, o assunto aqui agora é a disciplina na igreja, alguns acham que deve ter paz a qualquer preço. Os pecados não tratados na igreja, como enfiar a cabeça na areia e esperar que suma, pecados não tratados se multiplicam, geram problemas cada vez maiores, tanto para o faltoso como para a comunidade, que é o corpo de Cristo. Nós vemos em Tiago 3, versículos de 13 a 18, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante o quê? Mediante com digno proceder as suas obras. Versículo 14 de Tiago 3. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, quer dizer, de divisão, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, é antes terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, olha a instrução de Deus, é a sabedoria do alto. Ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia. Quer dizer, o coração do outro dói, dói o nosso. Miserável, o córdio junto com o outro, misericórdia. E de bons frutos, a sabedoria imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A restauração, que é o tema dessa lição de hoje, ela emerge do perdão. A restauração vem junto com o perdão. Lucas 17, 3, 4, lemos: acautelai-vos. Se seu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Isso nós lemos em Lucas 17, versículos 3, versículo 4. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. 7 vezes? Sim. Se ele vier dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Esta é a instrução, porque a restauração emerge do perdão. O perdão não vai ignorar o que aconteceu. Não, a pessoa tem memória. Não vai ignorar, não vai esquecer simplesmente, mas produz restauração, reafirma o amor. Não exige, por exemplo, perdão, que a pessoa seja restabelecida na mesma posição, por exemplo, num cargo de liderança, mas a restauração dela ao convívio da comunidade, desfrutando o amor, a confiança, a comunhão com a família da fé, sim, isso é o que o perdão deve fazer. A restauração deve ser pública. Versículos de 2 Coríntios 2, que nós estamos estudando, de 5 a 11, versículo 8 diz: pelo que vos rogo que conformeis para com ele o vosso amor, são as palavras de Paulo. Assim como a disciplina, a restauração deve ser notoriamente pública. O verbo confirmar e ratificar tem conotação geral, conotação legal. Em Gálatas 3,15, que diz: irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, não é recontar o pecado, mas houve o afastamento e ele está sendo restaurado.
recebendo o nosso amor e a reintegração. E também nesse texto, os versículos 9 e 10, nós lemos: e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. E ele termina dizendo: por causa de vós o fiz na presença de Cristo. A disciplina é tanto uma questão de obediência ao Senhor, como de dever ao irmão. O problema não era simplesmente entre um homem rebelde e Paulo, mas entre um filho desobediente, o pecador, e o Pai Celestial, Deus, entristecido pela ruptura da comunhão. A disciplina restauradora se constitui na demonstração da igreja o seu amor por Jesus. Para que, versículo 11 é o fechamento do trecho, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quais são os desígnios de Satanás? Envenenar, afastar a pessoa da igreja, ou ela fica ali destilando aquilo que é ruim para o corpo de Cristo, ou ela deve ir embora. Então Satanás trabalha. Então nós temos que trabalhar de forma que Satanás não alcance vantagem. Nós que vivemos na igreja há muito tempo, acompanhamos muitos casos de disciplina e restauração. E Deus é maravilhoso. Aquilo que Ele ensina permite que a igreja veja acontecer. Se faltar seriedade no trato com o pecado e se faltar ausência de perdão, Satanás fica então com uma larga brecha para se infiltrar na unidade e na santidade da igreja, porque ele sempre quer frustrar a reconciliação. O Espírito Santo nos convence do pecado para nos restaurar. Mas Satanás nos acusa para desistirmos de voltar aos braços de Jesus e à comunhão com a igreja. Em Efésios, capítulo 4, versículos de 27 a 32, lemos: nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Isso na nossa fase, que nós tenhamos mãos para trabalho, para ter o que sobra do nosso trabalho e do nosso sustento, e com isso possamos acudir a tantos necessitados que temos nesta pós-pandemia. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, quem furtava, não furte, trabalhe, acudir ao necessitado, não falar coisas ruins, falar coisas que edifiquem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritarias e blasfêmias, bem assim como toda malícia. Efésios 4,32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, recordando, Satanás pode atuar na igreja de duas formas: na passividade, estimulando a igreja a não disciplinar, ou numa rigidez impiedosa, deixando de oferecer o perdão e a restauração. A mensagem desse texto de 2 Coríntios 2, de 5 a 11, nos fala sobre a confiança no amor de Deus e a renovação no amor da igreja. Sobre a confiança no amor de Deus. Deus pode perdoar e cobrir o pecado, de tal maneira que, em Cristo, o pecador arrependido é aceito como se nunca tivesse errado. E isso acontece conosco. Em 1 João 1,9, todos sabemos de cor, pelo menos muitos de nós sabem de cor: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então Deus pode perdoar e cobrir o pecado. E o pecador arrependido é aceito como se nunca tivesse errado. E aí a mensagem para hoje: além da confiança no amor de Deus e o seu perdão, a renovação do amor da igreja. O perdão traz cura, consolo e restauração. Perdão é o cancelamento da dívida a despeito do seu tamanho. A igreja é ambiente de perdão, de conforto, de acolhimento. O desafio para a igreja cristã é exercitar a disciplina com o amor restaurador para os arrependidos. É uma mensagem simples, mas importante. A igreja tem que estar atenta para restaurar o pecador, não esticar o nosso dedo. A igreja tem o conselho para a disciplina e a nós cabe receber, acolher com amor e com perdão. Não podemos, como conclusão, não podemos exagerar na disciplina. Não podemos permitir que uma pessoa disciplinada entre em desespero por não encontrar na igreja o amor, o perdão e o espaço para a restauração. Nós tínhamos dito que a lição numa frase é: a igreja madura disciplina tanto quanto restaura. Então, nessas duas funções, hoje nós estudamos a restauração. Sentir tristeza e o peso da disciplina tem seu lugar. A disciplina resulta em tristeza a princípio. Sentir que não há saída para o erro é um risco terrível para continuar o caminho da vida cristã. Daí a importância do recolhimento e da restauração. Aplicação. A igreja precisa estar atenta ao perigo e ter os braços abertos para renovar e confirmar o amor pelo cristão que caiu, mas que decidiu se levantar. Decidiu se levantar significa ele vai agora em pé tomar o caminho oposto ao que ele vinha trilhando. Que Deus nos abençoe. Os objetivos: compreender que a disciplina visa o bem da igreja, nós compreendemos, porque é o corpo de Cristo, ele tem que ser perfeito. A restauração das pessoas que erraram e se arrependeram é importantíssima pela igreja, portanto, por todos nós. Tratar quem erra com cuidado pastoral, estendendo-lhe a mão para auxiliar na restauração. E nós temos que exercer o amor por meio do perdão. O mandamento nos ensina a amar ao próximo como a ti mesmo, além de amar ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos sempre a sua bendita mão derramando sobre nós o perdão, a sabedoria e a frutificação. Vamos orar encerrando? Santo, bendito Deus, amado Pai, nós te louvamos nesta manhã de domingo pelo tempo que pudemos abrir um texto da Tua Palavra e estudá-la para edificação da nossa alma. Ensina-nos, ó Deus, a confiar nos Teus servos na questão da disciplina na igreja, para manter saudável a igreja que é o corpo de Cristo, e ensina-nos, ó Deus, em amor, a receber com carinho aquele que esteja sendo restaurado. Nós te pedimos sabedoria do alto, pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossa igreja, nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre o nosso país. Livra-nos do mal, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.